Nós estamos seguindo nos tesouros de Davi. Tesouros de Davi. São os salmos de Davi que nós estamos expondo. E hoje já chegamos ao Salmo 35. E eu queria convidar você, os irmãos, a abrirem então a Bíblia no Salmo 35. Nós vamos fazer a leitura desse salmo para a edificação da nossa alma nessa noite, para entendermos a palavra de Deus ministrada ao nosso coração. Salmo 35. Encontraram? Salmo 35? Glória a Deus. Vamos ficar em pé, então. Vamos fazer essa leitura mais uma vez em pé. Salmo 35. São poucos versículos. Lembra quando nós estudamos Esdras? E Esdras pregava, e o povo ficou de manhã até a tarde, todo mundo em pé, ouvindo a palavra de Deus. Nós vamos ficar pouco tempo aqui, nesse Salmo 35. E quando nós chegarmos, então, no versículo 17, eu queria que você lesse comigo o versículo 3 e o versículo 17. Diz assim, então, a palavra do Senhor. Salmo de Davi. Contende, Senhor, com os que contendem comigo. Peleja contra os que contra mim pelejam. Embraça o escudo e o broquel, e ergue-te em meu auxílio. Empunha a lança e reprime o passo aos meus perseguidores. Diz a minha alma, eu sou a tua salvação. Sejam confundidos e cobertos de vexame os que buscam tirar-me a vida. Retrocedam e sejam envergonhados os que tramam contra mim. Sejam como a palha ao léu do vento, impelindo-os o anjo do Senhor. Torne-se-lhes o caminho tenebroso e escorregadio, e o anjo do Senhor os persiga. Pois sem causa me tramaram laços, sem causa abriram cova para a minha vida. Venha sobre o inimigo a destruição, quando ele menos pensar, e prendam-no os laços que tramou ocultamente. Caia neles para a sua própria ruína. E minha alma se regozijará no Senhor, e se deleitará na sua salvação. Todos os meus ossos dirão, Senhor, quem contigo se assemelha? Pois livras o aflito daquele que é demais forte para ele, o mísero e o necessitado dos seus extorsionários. Levantam-se iníquas testemunhas e me arguem de coisas que eu não sei. Pagam-me o mal pelo bem, o que é desolação para a minha alma. Quanto a mim, porém, estando eles enfermos, as minhas vestes eram pano de saco. Eu afligia a minha mão com jejum, e em oração me reclinava sobre o peito. Portava-me como se eles fossem meus amigos ou meus irmãos. Andava curvado, de luto, como quem chora por sua mãe. Quando, porém, tropecei, eles se alegraram e se reuniram-se contra mim. Os objetos que eu não conhecia dilaceraram-me sem tréguas. Como vis bufões em festins, rangiam contra mim os dentes. Até quando, Senhor, ficarás olhando? Livra minha alma das violências deles, dos leões a minha predileta. Dar-te-ei graças na grande congregação, louvar-te-ei no meio da multidão poderosa. Não se alegrem de mim os meus inimigos gratuitos, não pisquem os olhos os que sem causa me odeiam. Não é de paz que eles falam, pelo contrário, tramam enganos contra os pacíficos da terra. Escancaram contra mim a boca e dizem, pegamos, vimo-lo com os nossos próprios olhos. Tu, Senhor, os viste. Não te cales, Senhor, não te ausentes de mim. Acorda e desperta para fazeres justiça para minha causa, Deus meu e Senhor meu. Julga-me, Senhor, Deus meu, segundo a tua justiça. Não permitas que se regozijem contra mim. Não digam eles lá no seu íntimo, agora sim, cumpriu-se o nosso desejo. Não digam, demos cabo dele. Envergonhem-se e juntamente sejam cobertos de vexame os que se alegram com o meu mal.
Cubram-se de pejo e ignomínia os que se engrandecem contra mim. Cantem de júbilo e se alegrem os que têm prazer na minha retidão. E digam sempre, glorificado seja o Senhor, que se compraz na prosperidade do seu servo. E a minha língua celebrará a tua justiça e o teu louvor todo dia. Glória a Deus. Feche teus olhos. Deus amado, fala conosco nessa noite. Abençoe, Senhor, o teu servo. Usa como instrumento nas tuas mãos. Abençoe o coração de cada um, o ouvido de cada um. Cada irmão receba a tua palavra e que ela seja um bálsamo para a alma e seja uma bênção para as nossas vidas. Nós oramos em nome do Senhor Jesus. Amém. Podemos sentar, meus irmãos? Nós estamos nessa caminhada dos tesouros de Davi, os salmos de Davi, e nós podemos organizar os salmos de algumas formas, né? De diversas formas, e uma delas é relacionada à sua autoria. Então, quando você pega os salmos de Davi, separa salmos dos filhos de Corá, de Asaf, então você pode dividi-los por quem foram os autores. Você também pode dividir de uma outra forma interessante, levantada por Hermann Gunkel. Ele procurou ver a semelhança dos salmos, e ele identificou algumas características nos salmos, e a partir disso ele classificou os salmos com essas características. E depois nós tivemos o Roland Harrison, que fez uma outra classificação, apurando o que o Gunkel tinha feito. E aí ele chamou aqui daqueles salmos que ele chamou de salmos imprecatórios. E depois nós tivemos o Arnold Rhodes, que acrescentou um pouquinho mais. Ele falou que seriam salmos de imprecação contra os inimigos. E esse é um salmo que se encaixa nessa característica, esse salmo que nós lemos. Veja que Davi, ele faz vários tipos de salmo. O Senhor abençoou grandemente a vida dele, de forma que ele escreveu, e o Espírito Santo foi usado pelo Espírito Santo para trazer uma mensagem naquela época para o povo e também para nós. Desde aquela época até a nossa época, os salmos nos abençoam de uma forma maravilhosa. Davi coloca alguns temas no salmo dele. Em alguns ele confronta o ímpio e o justo. Em outros ele pede a misericórdia de Deus. Ele canta ao Senhor, exalta o Senhor. Ele agradece porque Deus o separou para um trabalho na obra dele. Ele pede socorro a Deus, que é o refúgio dele. Ele canta também sobre a humanidade, que é totalmente depravada. Mas ele canta também ao santo cidadão do céu, que pode chegar ao céu, Jesus. Aquele que está em Cristo pode chegar ao céu. E essa é a credencial para o que quer chegar diante do Senhor, estar com Cristo. Davi fala sobre a herança do justo. Ele ele suplica pela proteção divina. Ele canta a vitória de Deus, o domínio de Deus sobre a terra, sobre tudo. Davi também tem um momento que ele canta assim, na preparação de ir para a guerra, e depois no outro salmo, quando eles voltaram da guerra. E o outro salmo ali perto no meio falava sobre como foi essa guerra, que foi a vitória de Cristo na cruz, o salmo depois, né, o 22. Davi ora nas tribulações, Davi pede para não ser confundido com os ímpios, Davi canta a Deus com lamento, muitas vezes lamentando. E a gente, nesses salmos de lamento, parece que é a nossa alma que está ali. Esse aqui é um salmo também que algumas frases aqui parece que tira de nós também, não é? A palavra do Senhor é maravilhosa, irmãos. Davi também reconhece que é pecador e pede perdão. Salmo 32, nós vimos isso. E ele fala, bem-aventurado aquele que é perdoado. Davi também canta sobre a bondade de Deus, como vimos no Salmo 34. E agora no 35, nós temos aqui um salmo médio, não é? Um salmo de alguns versículos aqui, são 28. Então já é um salmo um pouquinho maior que o anterior. E é um salmo que às vezes conversa com o salmo anterior, ele conversa com o Salmo 34, não é? E nós podemos ver aqui, na mensagem central, eu coloquei o título aí, Até Quando? Uma pergunta que ele faz aqui nesse salmo. Até quando? E nós vemos no versículo 33, até quando que? Até quando, Senhor, que o Senhor vai ser a minha salvação plena? Olha o versículo 33, o versículo 3, diz assim, empunha a lança e reprime o passo aos meus perseguidores, diz a minha alma, eu sou a tua salvação. E esse é o anseio principal de Davi nesse salmo que ele fala contra os inimigos, mas ele está pedindo a Deus, Senhor, o Senhor é minha salvação. Nós cantamos aqui, tu és a minha luz, a minha salvação.
E esse é o anseio dele. Então, até quando, Senhor? Se tu és a minha salvação, até quando o Senhor vai agir? A proposição que podemos tirar, meus irmãos, que é, ao enfrentar o inimigo injusto e traidor, o salmista anseia pela salvação do Senhor. Ao enfrentar o inimigo injusto e traidor, o salmista anseia pela salvação do Senhor. E eu queria meditar nesse salmo com algumas cenas. Quais as cenas que nós podemos perceber nesse salmo, levando ao caminho da salvação? A primeira cena é a cena do Deus que luta com o seu povo. Leia comigo o versículo de 1 a 3, diz assim, fique com a sua Bíblia aberta, nós vamos ler vários versículos, né? É grande o salmo. Diz assim, contende, Senhor, com os que contendem comigo, peleja contra os que contra mim pelejam. Embraça o escudo e o broquel, e ergue-te em meu auxílio, empunha a lança e reprime o passo aos meus perseguidores. Então veja aqui que o salmista está pedindo o quê? Senhor, luta comigo. Aliás, luta por mim. Luta por mim, Senhor. Contende contra os que contendem comigo, aqueles que estão pelejando, lutando, militando contra o teu servo. Senhor, lute contra eles. Seu pedido, então, contempla essas imagens de um guerreiro que entra numa batalha, embraçando o escudo, o broquel. O broquel era um escudo menor, não é isso? Escudo pequeno que ele usava ali agilmente para se proteger. Então a gente vê esse guerreiro empunhando também a lança para reprimir os perseguidores. Veja que Davi estava sendo perseguido. Qual o contexto? O Salmo não nos fala, como o Salmo anterior dizia qual era o contexto. Aqui não fala qual é o contexto. Mas o Spurgeon diz que parece ser aquele momento onde ele fugia realmente de Saul e era encontrado em vários lugares e lutava para se defender a sua vida. Então Davi era perseguido e havia uma trama contra ele e ele percebia que não podia vencer sozinho. Não era possível vencer. Então ele clama ao guerreiro poderoso, ao Senhor, para lutar por ele. E hoje, meus irmãos, também o crente clama ao Senhor, pois o crente passa por lutas, e algumas a gente olha e fala, dessa vez eu não consigo vencer. E a alma dele se derrama diante do Senhor. O clamor é para que o Senhor se levante e haja a seu favor. De fato, Jesus Cristo já se levantou quando saiu do céu, deixou sua glória, veio à terra, se entregou por nós, veio tomar a nossa luta. E aquilo que não podíamos fazer, o Senhor fez por nós. Então o crente clama por Deus, Senhor, continua agindo por mim. Jesus Cristo, a sua vitória na cruz, que ela se faça presente na minha vida dia após dia. Qual a segunda cena que nós vemos aqui? A cena do desejo da derrota do inimigo, o desejo pela derrota do inimigo. Acompanhe comigo o versículo 4 em diante, diz assim, sejam confundidos e cobertos de vexame os que buscam tirar minha vida. Retrocedam e sejam envergonhados os que tramam contra mim. Sejam como palha ao léu do vento. Não é o léu com O não, né? É o léu com U. Sejam como palha ao léu do vento. Impelindo-os o anjo do Senhor. Torne-se-lhes o caminho tenebroso e escorregadio. E o anjo do Senhor os persiga. Pois sem causa me tramaram laços. Sem causa. Sem causa abriram cova para a minha vida. Venha, Senhor, venha e destrua esse inimigo, venha sobre o inimigo a destruição, quando ele menos pensar, prendam-no nos laços que tramou ocultamente, caia neles para a sua própria ruína, ou seja, a cova que ele levantou, os laços que ele fez, que sejam para ele mesmo cair, assim diz o salmista, pedindo a Deus, o agir de Deus, para que a batalha seja vencida. Então ele tem essa cena, a cena agora de pedir a derrota do inimigo, pois ele não consegue vencê-lo, mas Deus pode. Então ele fala isso, ele canta isso, e por isso a imprecação, ele pede a derrota dos inimigos. Ele diz que os inimigos levantaram-se contra ele sem motivo, não é? Não tinha motivo nenhum. E eles se levantaram. O salmista clama então para que o anjo do Senhor o defenda. Se no Salmo 34 nós vimos lá que o anjo do Senhor estava ao redor daquele que teme a Deus para proteger, agora ele faz esse paralelismo com o salmo anterior, dizendo, ó, que o anjo do Senhor destrua os inimigos, persiga os inimigos. E quando o anjo do Senhor persegue,
Não há quem escape, meus irmãos. Eu usei a ilustração do Egito, o povo saindo do Egito, na 10ª praga, e o anjo do Senhor passou e levou todos aqueles que estavam sem o sangue de Jesus na porta. Todos os primogênitos ali morreram. Quando o anjo do Senhor persegue o inimigo, não tem ninguém que o livre das mãos do Senhor. E assim então, o crente pede ao Senhor: Senhor, derruba meus inimigos. Nós temos inimigos. Nós temos o inimigo que é o pecado, que tenazmente assedia o crente, todo dia, todo momento. E querendo nos tragar, e Satanás ao redor, querendo nos destruir. E o sistema do mundo querendo que a gente se perca. Quem pode vencer esses inimigos? Você pode vencer sozinho. Ele canta: Senhor, o Senhor pode destruí-los. Senhor, destrua-os. Sim, o crente anseia para que esses inimigos sejam completamente destruídos e ele tenha paz em Deus. Terceira cena que nós vemos aqui é a cena da alma que se regozija. Veja que em vários momentos ele está pedindo a Deus, ele coloca a sua queixa, ele ora a Deus, e ele vem também com um momento de graças. A alma que se regozija. 9, versículo 9. A minha alma se regozijará no Senhor, se deleitará na sua salvação. Ele pediu lá atrás: Senhor, diga, tu és a minha salvação. E agora ele está dizendo: eu vou louvar o Senhor, eu vou me regozijar no Senhor. O Senhor que é a minha salvação. Veja que lá no Salmo 34 a gente falou dos ossos dele que tremiam, não é? Agora nós estamos falando dos ossos que louvam o Senhor. Senhor, quem é contigo? Ele fala que os ossos dele, a estrutura dele, ele todo reconhece que o Senhor é poderoso e que ninguém pode destruir o Senhor. Quem pode te destruir, Senhor? Quem se assemelha a ti? Pois livras o aflito daquele que é demais forte para ele. Livras o necessitado. O Senhor que protege, salva o oprimido. É o Senhor que faz isso, ele reconhece isso. Assim como o crente reconhece hoje o Senhor. E assim como nós louvamos ao Senhor. Nós cantamos aqui. E se você realmente louvou ao Senhor, você não fez da boca para fora. Você não olhou só a letra ali e automaticamente foi cantando. Você fez isso com o teu coração. Porque você sabe que o Senhor é que é o Salvador da sua alma. O crente sabe disso. Ele louva a Deus, ele se reúne cotidianamente para louvar a Deus. Porque a promessa que o Senhor fez já foi cumprida. Jesus Cristo já veio e se entregou na cruz. E lá ele levou as nossas dores, as nossas enfermidades, o nosso pecado com o Senhor. Foram levados todos ali na cruz. Já recebemos a graça do Senhor. Somos livres da culpa, meus irmãos, por causa do Senhor, não por nossa causa. Por isso que o salmista se regozija, mesmo ele ainda estava no problema ali, não é? Percebe? Ele não fala assim: olha, Deus já nesse salmo ele não coloca assim, Deus já fez a obra dele em mim. Não, ele ainda estava passando pelo problema. Mas ele já canta no futuro: ó Deus, eu já te louvo, a minha alma te louvará, eu vou me regozijar no Senhor. A esperança dele acesa no coração. Quarta cena. Está caminhando, né? Como se fosse um filme isso aqui. Aí vem a quarta cena. Como se fosse Netflix, né? Você que gosta de ver Netflix. Né? Quarta cena, então, a cena da injustiça. Versículos 11 e 12, olha na sua Bíblia. Diz assim: levantam-se iníquas testemunhas e me arguem de coisas que eu não sei. Pagam-me o mal pelo bem, o que é desolação para a minha alma. Olha que terrível essa parte. Então ele vai contando os detalhes daquele momento que ele vivia, e agora ele fala assim: olha, os ímpios, ou aqueles que me perseguem, eles ficam me perguntando coisas que eu não fiz. É como se alguém chegasse para você assim: você fez tal coisa, né? E você nem sabe o que é. Não, nem sei o que você está falando. Não, mas você fez sim. E tenta te culpar de alguma coisa que você não fez. Veja que o versículo 12, ele fala: pagam-me o mal pelo bem. A Bíblia fala o contrário, né? Pagar o bem com o mal, não é? Não, né? Vocês estão acordados, né? Ainda bem. Pagar o mal com
Então, só que aqui estava o contrário. O que é desolação para a minha alma? Veja que ele estava desolado por causa disso. É injustiça. É injustiça. Hoje as injustiças continuam sendo feitas, né, meus irmãos? Quantas vezes nós não somos acusados de coisas que nós não fizemos? Quantas igrejas são perseguidas porque estão levando a palavra de Deus, a verdade de Deus? Quanta coisa acontece. Aconteceu com o próprio Cristo. Jesus Cristo foi perseguido com mentiras, com acordos, com pessoas que receberam propinas para acusar Jesus, para levar mentiras. Veja que o Marcos 14, 1 diz assim: dali a 2 dias era a Páscoa, a festa dos pães asmos, e os principais sacerdotes, olha quem estava levantando contra Jesus. Os sacerdotes. Os principais sacerdotes e os escribas procuravam como prenderiam a traição e o matariam. O Filho de Deus veio para salvar. E eles estavam se levantando contra o Senhor Jesus. Então esse salmo aponta para Cristo, toda a Bíblia aponta para Cristo. Ele está mostrando aqui este momento onde os ímpios se levantam e acusam de coisas que não foram feitas. Quinta cena, meus irmãos, a cena da falsidade e traição. Aí aqui vem a traição. Versículo 13, acompanhe comigo até o versículo 16, diz assim: quanto a mim, porém, olha que interessante, veja o que ele fazia para essas pessoas que agora o perseguiam. Quanto a mim, porém, estando eles enfermos, as minhas vestes eram um pano de saco. Eu afligia minha alma com jejum e oração, me reclinava sobre o peito. Portava-me como se eles fossem meus amigos ou meus irmãos, andava curvado, de luto, como quem chora por sua mãe. Quando, porém, tropecei, o que aconteceu? Eles se alegraram, se reuniram contra mim. Os objetos que eu não conhecia dilaceraram minhas tréguas. Ou seja, aqueles que eu cuidava do ferimento deles, agora eles queriam me destruir, não cuidar dos meus ferimentos, mas me destruir, me dilacerar, não é? E eles, como vis bufões e festins, ou seja, zombando e zombando, rangiam contra mim os dentes. Então, a gente percebe aqui essa falsidade e traição. Veja que o salmista, essas pessoas que o perseguiam, o perseguiam, elas eram ajudadas por ele. Não é assim? É assim que diz o salmo. Ele ajudava aquelas pessoas, cuidava das feridas delas, quando elas estavam com necessidade, ele estava ajudando. Mas por algum tropeço que ele deu, alguma falha que ele teve, elas se aproveitaram e se colocaram agora totalmente contra ele. Ele que jejuava por elas, cuidava das feridas delas, agora era zombado por essas pessoas. Zombado por essas pessoas. Isso não tem nada a ver com os dias de hoje, não é? Como isso não acontece? Como isso não acontece? E existem, meus irmãos, no meio da igreja, lobos. No meio das ovelhas. Querem perverter o crente. Se fingem de amigos, se fingem de irmãos. Mas, na verdade, não são. Em alguma oportunidade, aproveitam para destruir. A palavra do Senhor disse que teria esses momentos e teriam essas pessoas. De fato, se a gente vai no próprio Cristo, não é? Na própria história de Jesus. Como que Jesus foi traído, irmãos? Lucas 22, 44. Chegou Judas. Quem era Judas? Estava dentro, não é? Era um dos 12, não é? Discípulo do lado de Cristo. E Judas chegou, e como é que Judas fez para trair Jesus? Deu um beijo da falsidade, um beijo da traição. Jesus fala assim, em Mateus ele fala amigo, aqui vieste. Foi igual o salmista aqui falando, era meus amigos, meus irmãos. Jesus fala, amigo, aqui vieste. E em Lucas ele fala assim, Judas, com um beijo traz o Filho do Homem. Que coisa, meus irmãos.
Salmo mostrando para Jesus Cristo, no momento também da cena dele, a dificuldade dele nessa traição. Claro que Jesus sabia todas as coisas, irmãos. Mas ele passa por todos os passos para que a gente também enxergue que nós estamos sujeitos. Nós estamos sujeitos. Veja que Jesus Cristo, alguns dizem que hoje é domingo de Ramos, né? E foi num domingo onde Jesus entrou e o povo gritava, Hosana, filho de Davi, a cidade gritando, Jesus é o rei, não é assim? Logo mais à frente, uma semana depois, então, estavam todos gritando, só que outra coisa, o que eles gritavam em frente a Pilatos? Crucifica-o, crucificam. Crucifica-o, crucificam. Aquele que eles cantavam Hosana, aquele que trouxe milagres, que fez milagres no meio do povo, que multiplicou os pães, que trouxe curas, o povo agora simplesmente crucifica-o. Traição, falsidade. Essa é a quinta cena. Olha a sexta cena. A sexta cena, então, o clamor pela ação de Deus. Diante de tudo isso, o salmista clama a Deus. E aqui tem dois versículos interessantes que eu queria que você lesse comigo. Versículo 17 e o versículo 23. Vamos ler o 17 primeiro. Diz assim: até quando, Senhor, ficarás olhando? Livra-me a alma das violências deles, dos leões a minha predileta. Agora o versículo 23. Acorda e desperta para fazeres justiça para minha causa, Deus meu e Senhor meu. Percebe aqui então a forma como o salmista fala com o Senhor. São colocações fortes, não é? Diante de Deus. Como se fosse um apelo, uma súplica desesperada. Aquele que precisa de socorro imediato para salvar a sua vida, não é? Estou lembrando aqui que a gente foi em Curitiba, e aí a gente acertou tudo lá em Curitiba, né? Para a Júlia ficar. E a gente falava, vamos na praia, vamos. Aí a gente foi uma praia lá perto. Aí a gente foi conhecer uma praia, aí depois a gente foi conhecer outra praia, né? E aí a gente estava lá numa praia mais conhecida, tinha várias pessoas, e eu estou lá olhando a praia assim, aí eu vejo uma mulher nadando de lado. Ela estava nadando de lado, assim, eu achei estranho aquilo, né? Eu só olhei e fiz assim. Tipo assim, parece que ela está dando tchau, né? Não sei, nadando de lado, tchau. Aí depois eu passei, eu vi assim, mas o pessoal desesperado chamando o salva-vida e tal, e pegando a mulher e levando, eu falei, meu Deus, será que ela estava pedindo socorro do meu lado ali, eu só acenei assim, né? Eu não sei se ela estava realmente pedindo socorro. Mas graças a Deus, o salva-vidas ajudou lá, mas já tinham tirado dela da água, né? Aqui o salmista não está fazendo só assim, né? Ele está gritando mesmo, até quando, Senhor? Até quando ficarás olhando? Livra minha alma das violências deles. Guarda minha vida, minha predileta. E o versículo 23 é como se Deus estivesse dormindo, mas Deus não dorme, Ele sabe. Em outro salmo ele canta que Deus não dorme. Não dormitarás. Não é? O Senhor não dormita. Então ele fala, acorda e desperta. Claramente nós vemos o salmista colocando palavras assim, mostrando o seu anseio pela salvação do Senhor. O seu anseio para que Deus o abençoe. E esse termo, até quando, é interessante porque também lá em Apocalipse, se você vai em Apocalipse 6:10, nós conseguimos perceber esse texto ali, daqueles que já estão no céu. Olha que interessante, versículo 10, Apocalipse 6, fala assim, clamaram em grande voz, dizendo, até quando, ó soberano Senhor, santo e verdadeiro, não julgas, nem vingas o nosso sangue dos que habitam sobre a terra? Até quando? Então, veja que o Senhor permite que a gente clame a Ele, busque a Ele, não é? E que a gente coloque diante dEle os nossos anseios. Ele é o nosso Deus. Ele conhece o nosso coração.
E o salmista fala assim. E também os salvos no céu clamam pelo agir de Deus, porque Deus vai agir, meus irmãos. O mundo está cada vez mais se afundando no pecado. A sociedade sendo destruída por violência, perversidade, obscenidade, roubos, desonras. O Senhor está vendo. Nós clamamos, Senhor, haja. Até quando, Senhor? Mas o Senhor tem um momento certo de agir. E Ele vai agir. Assim como teve o momento certo de Jesus chegar a essa terra, Ele chegou, Ele nasceu. E Ele voltará. E o Senhor vai fazer isso da maneira correta, da maneira certa. Sétima cena que nós conseguimos ver aqui, meus irmãos, é a cena das promessas de ações de graças e louvores. Veja o versículo 18, leia comigo o versículo 18. Dar-te-ei graças na grande congregação, louvar-te-ei no meio da multidão poderosa. Veja, o salmista falando, Senhor, eu vou te dar graças. Ele confia no Senhor, a esperança no Senhor de que o Senhor vai agir. Eu vou te dar graças, eu vou te louvar no meio da multidão. E aí ele também chama a multidão, ele faz isso em alguns salmos, né? Ele primeiro dá o exemplo e fala, eu vou louvar, e depois ele fala, vamos comigo. Então, versículo 27 fala assim, cantem de júbilo e se alegrem os que têm prazer na minha retidão, e digam sempre, glorificado seja o Senhor, que se compraz na prosperidade do seu servo. Olha, meus irmãos, que texto maravilhoso. O Senhor se alegra na prosperidade do seu servo. O Senhor se alegra na nossa prosperidade. O Senhor se alegrou e se alegra na prosperidade de Cristo. Mas Cristo foi até a cruz e morreu, sim. Mas venceu, meus irmãos. Não ficou lá. Não ficou na sepultura. Ele ressuscitou. E se nós estamos aqui louvamos é porque Ele ressuscitou. Glorificado seja. O salmista canta assim, louvado seja. Eu vou te louvar, Senhor. Eu sei que o Senhor vai me tirar dessa situação. Eu sei que os meus perseguidores vão ser destruídos. E eu canto já. E louvarei o Senhor diante de todos. E convido a todos a cantarem juntos. Essa vitória chegará. E a vitória veio em Cristo Jesus. Veja o que foi antes de Cristo. Esse salmo. Cristo veio. Se entregou por nós. A vitória veio. A vitória na cruz. Meus irmãos, o final é de glória. O final é de glória. Maravilhoso seja o Senhor. Quando você está assistindo um filme assim, você não tem vontade que o filme acabe com justiça? Né? Sempre começa uma trama, uma história, aí tem um problema, mas você espera, não espera? Que o final seja um final de justiça, de glória. Tem alguns filmes, hoje muitos, não são poucos, que não contam assim mais a história. Tem muitos filmes que o final é de destruição. Não é? É o homem querendo mudar a narrativa, mas essa narrativa está no nosso coração. Nós queremos um final de vitória, de glória. Nós teremos, para a honra e glória do Senhor. Nós cantaremos diante do Cordeiro no novo céu, na nova terra. Bendito seja o Senhor. Paulo diz assim em 1 Coríntios 15, 56, ou o aguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei. Graças a Deus que nos dá a vitória por intermédio do nosso Senhor Jesus Cristo. E ali também ele pergunta assim, ó morte, onde está a sua vitória? Ó morte, onde está o seu aguilhão? Jesus venceu e vencerá todas as coisas. Meus irmãos, essas cenas nos levam então a ver essas cenas acontecendo com o salmista e ver as cenas acontecendo com Cristo, desde o momento que Jesus veio até o final. Aí a vitória é na cruz. E os louvores que nós damos, e graças que nós rendemos diante do Senhor. Depois que Jesus ressuscitou, Jesus falou assim com os discípulos, ide por todo mundo pregar o evangelho a toda criatura. A nossa batalha, a nossa guerra hoje, não é mais como a dos salmistas lá atrás. Lá nós tínhamos as nações, e as nações tinham o seu Deus. Normalmente as nações tinham o seu Deus. E uma guerra de uma nação contra a outra era a vitória de um Deus sobre o outro. E Deus fala assim, olha, destrua todas as nações daquela terra dos pagãos. Mas em Jesus fala assim, leva o evangelho a toda criatura. A todos os lugares, a todas as nações.
A nossa luta hoje são contra os nossos inimigos. O pecado, luta contra o sistema mundano. A nossa luta hoje contra Satanás, mas ele já está vencido também. Todos eles Jesus venceu por nós. É por isso que nós regozijamos o Senhor, por isso que nós louvamos o Senhor. O nosso sacrifício, então, é um sacrifício de louvor e de graças. Que maravilha. Tem gente que fala assim, eu queria ter vivido lá na época de Moisés. Eu falo, não. Hoje nós já sabemos que Jesus Cristo veio, se cumpriu a promessa. Hoje o Evangelho se espalha no mundo, que graça, que maravilha. Essas cenas são maravilhosas, porque essas cenas refletem o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então, meus irmãos, como viveremos diante dessa situação? Em primeiro lugar, pedindo a Deus para nos dar a vitória. Por quê? Porque apesar da vitória já ter sido conquistada, nós ainda passamos aqui, não é? Ou alguém já tem um corpo santificado aqui completamente? Não, nós ainda estamos aqui na labuta. E a cada ano que passa o aniversário, né, Denis? Quem chega nos 40... começa a sentir o peso, né? A cada ano que passa. Nós lutamos contra diversas coisas neste mundo. Jesus nos leva, meus irmãos. Jesus nos abençoa. Às vezes nós lutamos em casa contra dificuldades de relacionamento. Nós pedimos ao Senhor, Senhor, conduza a nossa vida. Às vezes nós lutamos contra pecados internos que nós não conseguimos vencer. Nós pedimos, Senhor, me abençoa, me santifica, me ajuda, Espírito Santo me guia, me leva, me toma pela mão. Só o Senhor pode vencer esses inimigos. Meus irmãos, o Senhor está levando a nossa vida. Continuemos orando ao Senhor. Joelho no chão tem que ser a nossa batalha, joelho no chão. Pois o Senhor tem a solução que nós não temos. Viveremos pedindo ao Senhor a vitória sobre os inimigos. Peçamos ao Senhor para proteger a nossa igreja, para proteger a nossa família, para proteger o nosso país. Que Deus esteja conosco, oremos, para que o Senhor esteja realmente guiando os nossos passos. Como viveremos em segundo lugar? E já vamos orar. Viveremos dando graças ao Senhor. Não tem outra forma. Ao mesmo tempo que nós pedimos, nós agradecemos. É assim a nossa vida. Porque as promessas de Deus serão cumpridas. Glória a Deus. Estamos na caminhada da fé. Estamos certos da vitória chegando. Vitória final. O Senhor vai colocar um ponto final em tudo aquilo que não agrada a Ele. Mas o seu povo estará eternamente do seu lado. Glorifiquemos ao Senhor, pois a sua vida está nas mãos de Deus. Derek Kidner fala que o louvor está aguardando sua vez de romper. Ou seja, nós louvamos a Deus, mas nós queremos cada vez mais louvá-lo de todo o coração e direto, e todos os dias. Nós faremos isso na glória diante do Rei. O inimigo pode estar assim, vamos pegar, nós pegamos, como diz os Salmos aqui, mas nós não cantamos, pegamos, nós cantamos, somos salvos pela glória de Deus. Spurgeon diz assim, até quando, Senhor? Podemos argumentar assim com o Senhor. Ele nos permite essas liberdades. Há um tempo para a nossa salvação, mas nós somos impacientes. Contudo, a sabedoria de Deus tem um tempo certo para cada um de nós. E não se atrasará. Vai acontecer na hora certa. Portanto, louvemos o Senhor por sua salvação. Oremos dia a dia, agradecendo, porque Ele está conosco. Glória seja dada ao Senhor e venceremos até o último dia em nome do Senhor Jesus. Amém.